Depois dessa oração, o trabalho vai ficar mais fácil. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho da palavra, né? Tem uma colinha aqui, estou com a Bíblia. O nome da palavra de hoje é quem é você no dia da angústia. Amém? Não existe cristão, não existe servo de Deus que não passe por esse dia. Glória a Deus. E não tem como falar de angústia, de sofrimento, de provação, sem falar de quem? De um senhorzinho muito conhecido nosso, Jó. A irmã chega e soprou ali, Jó. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Amém? A minha Bíblia é a versão Almeida revisada e corrigida de 95, viu? Aí às vezes dá uma diferençazinha de versão, mas a mensagem é a mesma. Glória a Deus. Aí a gente vai pensando aí, como é o nosso dia de angústia, como é que é o nosso dia de sofrimento, como a gente vai reagir diante dessas situações. Porque o dia da angústia é natural e normal na vida do crente. Amém? Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Amém? Isso. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Amém? Quando a gente inicia o estudo sobre a vida de Jó, a gente fica maravilhado, né? Porque, teoricamente, ele tinha uma vida perfeita. No verso 1 diz o quê? Era um homem reto, justo, temente a Deus. E, como eu creio que tem alguém que não conhece a história de Jó, tem menos de 10 anos aqui, não conhece, né? Mas todo crente conhece. E Deus fez uma tempestade na vida dele, né? E assim como Jó, a gente também passa por tempestades, passa por aflições, passa por angústias. Mas a grande questão é, quem somos nós nesse dia? Anotem aí que essa pergunta aí vocês vão responder no íntimo de vocês, na consciência de vocês. Quem é você, quem somos nós no dia da angústia? Porque no dia da angústia tem 2 situações. Ou a gente se desespera, bota a mão na cabeça, sai correndo, sendo que não vai resolver nada. Ou se eu tenho um relacionamento com Deus, esse relacionamento vai ficar mais íntimo. E o que é que o Jó fez? Tem nessas 2 opções. Será que ele fez um desabafo nas redes sociais? Será que ele se desesperou fazendo vaquinha, campanha? Eu acho interessante é que, teoricamente, ele era um varão perfeito. E nós, anda muito distante dessa perfeição. Quem é que é reto, justo, fiel e procura se desviar do mal? A gente está tentando. Todos nós estamos tentando. A gente erra tentando acertar, não é verdade? Então a gente vai pegar esse testemunho de Jó e pegar para as nossas vidas. Porque o livro de Jó, ele tem 41 capítulos. Aliás, 42 capítulos. E ele sofre 41. 41 é uma maratona. 41 capítulos sofrendo. Porque o inimigo da alma dele tocou na saúde dele, tocou nas finanças dele, tocou na família dele, tocou na saúde, na família, nas finanças, tocou na saúde e até na fama que ele tinha. Porque ele era um homem sábio, ele era conhecido, e até as pessoas se afastaram dele. Veio aqueles 3 amigos de Jó, né, para não dizer outro nome, e naquela época, quando a pessoa passava por provações, era consequência de pecado. Mas Jó era tão especial que a situação dele não era consequência de pecado. Era uma provação que o inimigo das nossas almas fez pessoalmente com ele. E muitos de nós, às vezes, está passando com um problema no casamento, um problema no emprego, um problema financeiro, um problema de saúde, já se desespera, já se angustia.
Eu não estou falando que o Evangelho, a gente não vai ter angústias. Sim, vai ter angústias. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, como eu coloquei para vocês, a gente tem duas opções. Buscar o Senhor, ou se desesperar, entregar tudo, desistir, desanimar, se frustrar. Poxa, sou cristão há 5 anos, 10 anos, e Deus não me ouviu, Deus não me respondeu. A Bíblia fala que o Senhor tem o tempo certo para responder nas nossas vidas. Ele é o Senhor do tempo, tudo está debaixo do controle dele. E às vezes a gente quer impor a nossa vontade, e muitas vezes não entende qual é o motivo de sermos angustiados ao longo da vida. Ah, então quer dizer que Deus gosta de ver a gente sofrer? Não. Porque depois de 41 capítulos sofrendo, Jó diz no capítulo 42, verso 5, por favor. Jó, capítulo 42, verso 5. Amém? Os irmãos encontraram? Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora vêm os meus olhos. O que é que isso quer dizer? Que no capítulo 1, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó era um religioso. Ele frequentava a célula, ele ia para os compromissos da igreja, ele ia para os cultos, ele ia para a quarta de milagres. Mas só que na casa dele, será que ele era um cristão autêntico? Depois dele sofrer 41 capítulos, ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de andar junto. Amém? Os irmãos estão acompanhando, estão entendendo? Glória a Deus. Então, muitas vezes, quando surge um problema no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, com a nossa parentela, com os nossos amigos, Deus quer dizer algo para a gente. E muitas vezes a gente se observa tanto o problema que não olha para os lados. Não olha para os lados, fica sem saber o que fazer, se desespera e não entende que toda aquela situação é uma oportunidade que o Senhor quer nos dar para que a gente tenha um relacionamento. Filho de pastor não é pastorzinho. Quem é liderado de supervisor não é supervisor. Quem tem um líder de célula também não é líder, entendeu? O relacionamento com Deus é individualizado. A gente tem a mania de ficar terceirizando, mas o relacionamento é individual. Claro que Deus ama o coletivo, a gente está aqui na igreja orando, congregando, adorando em comunhão em corpo, mas o Senhor quer, não é só 2 horas do domingo não, Ele quer a semana inteira, e muitas vezes a gente tem falhado nisso. Será que vai ser preciso a gente sofrer 41 capítulos? Vai ver os amigos de Jó aqui, vai vir a esposa de Jó falar com vocês. Então tudo isso são estratégias que o Senhor usa para melhorar o nosso relacionamento, porque muitas vezes o nosso relacionamento diante de Deus é um relacionamento superficial. O que é isso? É uma casca, porque na hora da angústia, do desespero, é que a gente sabe quem é trigo e quem é joio. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então a gente vai buscar o Senhor com mais intensidade, porque para a gente ter o que a gente não tem hoje, a gente tem que fazer o que a gente não faz. Orar mais, ler mais a Bíblia. Porque a gente não faz um compromisso hoje? Eu quero propor um desafio para vocês. Por que não ler o livro de Jó, 42 capítulos? Ler 1 capítulo por dia, 2 capítulos por dia, de acordo com as suas condições. Não só Jó, mas a Bíblia inteira. Porque é uma necessidade nossa como povo de Deus, como cristãos. Como é que a gente vai falar? Como é que eu vou subir aqui no púlpito e pregar sem ter lido a palavra? É uma contradição. E infelizmente tem muito crente que nunca leu um livro da Bíblia, só lê os versículos, o pão diário. Eu não estou dizendo que é errado você fazer um devocional, mas é incompleto. Qual é a dieta do brasileiro? Feijão com arroz. Todo dia. E a gente suporta a rotina. Mateus 4,4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E o Senhor fala através da sua palavra, do seu manual. Glória a Deus. Na situação de Jó, ele estava no fundo do poço. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Os amigos que era para ajudar terminaram de matar. A esposa, carne que era da carne dele, que era para auxiliar. Meu Deus, a esposa de Jó, eu creio que ela se converteu.
Mas enfim, no momento que a gente está no fundo do poço, no momento da angústia, é um encontro entre nós e Deus. E aí, como é que a gente vai reagir diante de Deus? A gente vai ficar sendo um bebê chorão, reclamando, cobrando, porque se Ele ajudar cada um de nós, amém, glória a Deus. Mas se Ele não ajudar, glória a Deus, amém. Porque Ele é soberano, a gente é que precisa dEle, não o contrário. E muitas vezes a gente quer colocar o Senhor no canto da parede, pegar na argola da camisa e exigir. A gente está fazendo a nossa parte? A gente tem buscado ao Senhor? Como tem sido a intimidade de cada um de nós? Tem irmão que só anda na prova. Misericórdia? Por quê? Porque só sabe buscar o Senhor no dia da dificuldade. Não pode ter uma alegria, não pode cair um pix de R$ 500 que nem lembra de ofertar, nem lembra de comprar uma cesta básica, nem lembra da igreja. Ah, não, estou bem agora, eu não preciso da igreja não. Usa o Senhor, usa o reino dos céus como se fosse um caixa eletrônico. E o Senhor, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer chamar cada um de nós como filhos. Filho tem livre acesso ao Pai. Filho tem intimidade com o Pai. E muitas vezes a gente quer ser aquele filho interesseiro. Ah, o pai está doente, morre logo, eu quero minha herança. A gente age como filho pródigo. E o Senhor se entristece com as nossas atitudes. Mas eu quero dizer, povo de Deus, que nós não precisamos ser religiosos. A gente pode assumir o nosso lugar de filho. A gente pode tomar a nossa posição de filho, porque esse é o projeto do Senhor. Todos nós somos filhos do Senhor. Mas tem uns que o Senhor atende mais rápido do que os outros. Por quê? Porque tem mais intimidade. Amém? Ao longo da Bíblia tem muitos testemunhos, tem muitas situações para serem colocadas. Mas eu separei alguns aqui para a gente refletir, para a gente estar pensando. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos leram a Bíblia, eu vou dar as referências dos textos, mas a gente não vai abrir a Bíblia para ler, porque são muitas referências. Amém? Elias na caverna. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Acabe, de Jezabel. Ele tinha clamado fogo do céu, destruiu mais de 450 profetas falsos. E até hoje ele é chamado de profeta do fogo. Mas quando a rainha Jezabel decretou a morte dele, ele foi se esconder numa caverna. Ele foi se esconder numa caverna, ele estava em estado depressivo. Ele fugiu. Como ele poderia fugir se Deus usou ele tão poderosamente? Ele destruiu 2 grupamentos de 50 militares. Humanamente era impossível ele vencer eles. Mas pela graça de Deus, Deus derramou fogo. Então, povo de Deus, saiam da caverna. O Senhor quer falar com vocês. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, segundo o relato bíblico, no livro, a referência de Elias, né? 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 ao 18. Em casa vocês olham com mais detalhes. A mulher do fluxo de sangue, eu peguei a referência de Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao 34, fala o seguinte, eu não vou ler tudo, eu só estou comentando. Eu creio que a igreja conhece esse texto. Ela tinha gastado todos os recursos que ela tinha. Toda a fortuna, tudo que ela tinha gasto para se curar. E a medicina humana não foi capaz de curar aquela mulher. E ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela ia morrer perdendo a vida, o sangue. E ela estava no meio da multidão, vendo Jesus, e ela disse: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, serei curada. E quando ela tocou em Jesus, na orla das vestes, na barra do vestido do Senhor Jesus, liberou virtude, e ela foi curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos foram até grosseiros: mas Senhor, a gente está no meio da multidão, qualquer um pode ter te tocado. E ele: não, essa pessoa me tocou diferente. Saiu virtude de mim, saiu poder curativo de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela se destacou no meio de uma multidão. Enquanto ali tinha vários religiosos, tinha uma filha ali, e ela foi sarada. Glória a Deus. Então a gente pode pegar esse testemunho e aplicar nas nossas vidas.
Então, se ele curou a depressão de Elias na caverna, ele pode curar a nossa depressão. Se ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele pode nos curar de qualquer enfermidade. Amém? Josué capítulo 10, do verso 12 ao 13. Nesse texto, ele fala que Josué estava lutando contra os medianitas. E nessa luta, ele precisava da luz do sol para poder vencer. E o sol estava se pondo e estava ficando escuro e ia ser desvantajoso para o exército de Israel. E Josué orou. Mas essa oração de Josué foi diferenciada, porque quando ele orou pedindo para que o sol parasse no vale do local da luta. E o sol parou. Só que hoje os estudiosos dizem que é impossível o sol parar. Porque se o sol parasse, as órbitas do planeta, ia acontecer uma bagunça muito grande, certo? E sabe o que é que os cientistas chegaram à conclusão? Que não foi o sol que parou, foi o universo. O universo parou por causa da oração de um homem. Glória a Deus. Se Josué era pecador igual nós, e ele parou o universo, por que não? A gente não pode parar o universo em nosso favor. Glória a Deus. Os irmãos estão acompanhando? Deus atendeu a oração de um homem. Vocês estão observando aqui que todas essas pessoas, esses testemunhos, estavam numa situação de angústia, de desespero. Então, ou eles se desesperavam mais ainda, botavam a mão na cabeça, ou buscavam intimidade com o Senhor. O que é que eles optaram? Buscar a presença do Pai. Não espere vir a aflição para buscar a presença do Pai. Glória a Deus. Mas o Senhor é misericordioso, Ele nos atende, graças a Deus. Vocês lembram da Sulamita? Uma mulher que casou com um homem mais velho e não tinha filhos, e ela cuidou do profeta Eliseu. Amém? Essa história está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 32 ao 38. Se tiver mais tempinho, dá uma observada. Nessa situação, esse menino foi um presente de Deus na vida dessa mulher. E ele adoeceu de tal forma que ele veio a falecer. E essa mãe, ela não aceitou a morte do filho dela. Porque no entendimento dela era muito prematura essa morte. E Deus usou o profeta Eliseu para trazer essa criança para essa mulher. E o que ela fez? Ela foi atrás do profeta, pedir de volta para restituir a vida do menino. E colocou o profeta contra a parede. Eu não quero saber, eu quero a vida do meu filho. E o profeta ficou numa situação de pressão, de angústia. Mas o que ele fez? Ele recorreu ao Senhor. Botou a boca dele na boca do menino, o olho dele no olho do menino. Ele colocou o corpo dele no corpo do menino e orou ao Senhor. E o Senhor restituiu a vida do menino. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Todo problema que tem nos limitado é uma oportunidade para Ele agir sobre as nossas vidas. Não vamos fazer que nem Jó, sofrer 41 capítulos. Tem gente que já está no 5º, falta muito ainda. Amém? Glória a Deus. Tem outra situação aqui, profeta Jeremias. Vocês conhecem esse povo, né? Vocês estão lendo a Bíblia. Profeta Jeremias, no capítulo 38, do verso 1 ao 13. Por ele sempre falar a verdade, o pessoal, na hora que via ele, dizia assim: fala, Jeremias, conte as más notícias de hoje. E ele dizia: as más notícias é você que está desobedecendo ao Senhor. Jeremias, ele tinha a cara dura, porque ele falava a verdade para um povo que não queria aceitar a verdade. E como o povo não queria aceitar a verdade, e ele era protegido por Deus, não puderam matá-lo. Mas o que é que eles fizeram? Jogaram ele dentro de um poço, que tinha lama, que tinha cobra, que tinha sapo, que não tinha água e não tinha comida, porque estava passando fome naquela época da guerra, naquela época de conflito. Então eles jogaram Jeremias no poço para que Jeremias morresse. Então imagina aquela situação: se o Jeremias se movimentasse, ele afundava mais na lama do poço. Ele não podia olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, porque era a mesma paisagem, o fundo escuro de um poço. Ele não podia cavar porque estava no fundo do poço, para ficar mais fundo ainda. Qual era a única direção que ele podia olhar?
para cima, né? Questão de lógica, né? Quem é que está lá em cima? Deus, o Senhor. E o Senhor mandou um homem lá tirar ele do fundo do poço. Então, quando a gente está em angústia, quando a gente está numa situação difícil, nosso Pai, Ele lembra da gente. Ele vai testando os nossos limites, Ele vai alargando as nossas fronteiras. E vai nos tirando, vai nos trazendo maturidade. Infelizmente, maturidade envolve sofrimento, envolve tempo. Não é verdade? Todo mundo quer ser maduro, mas ninguém quer passar pelo amadurecimento. Mas é necessário amadurecermos. E nós, como seres birrentos, teimosos, pecadores, só amadurecemos diante das aflições, diante das dificuldades. Tem jeito para cada um de nós, amém? E para fechar o grupo de testemunhos, porque são muitos, né? Jesus. Depois de Jesus, quem mais sofreu na Bíblia foi Jó. Jesus é um nível supremo, né? E em Lucas, capítulo 24, do verso 44, capítulo 22, verso 44, Jesus estava orando, porque ele sabia que seria crucificado, porque ele sabia por tudo que ele iria passar, e se a gente não buscar em oração, não tem como suportar o que ele suportou. Ele estava tão angustiado, ele estava tão oprimido, ele estava espiritualmente destruído, que ele orou e transpirou grandes gotas de sangue. Ele transpirou grandes gotas de sangue porque ele estava num problema supremo, um problema que nem ele mesmo estava aguentando suportar. Mas ainda assim ele disse que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Glória a Deus. Então, se apegue a um desses testemunhos. Se o Senhor alterou a vida de Elias, da mulher do fluxo de sangue, de Josué, que ele parou o universo, da Sulamita, que ressuscitou um morto, Jeremias, que estava no fundo do poço, e de Jesus, por que não vai cuidar da gente? Nós não somos filhos? Jó era fiel, íntegro, justo, procurava se desviar do mal e era religioso. E a gente que não faz nem metade disso? Também somos religiosos. E o Senhor está nos chamando para deixar a capa da religiosidade e buscar um relacionamento de intimidade. O relacionamento de intimidade é como num casamento. O homem, ele olhando no olho da esposa, ele sabe se ela está sendo sincera ou não, e vice-versa. Por quê? Porque eles têm intimidade, porque eles se conhecem. E o Senhor nos conhece, Ele sabe o fundo dos nossos corações. A gente pode enganar o nosso líder, pode enganar o nosso supervisor, pode enganar o nosso pastor, mas não pode enganar o nosso Senhor, amém? Diante dessas palavras sobre angústia, sobre medo, sobre pressão, sobre frustração, sobre ansiedade, quero deixar 2 textos para trazer ânimo para nós. Tem jeito, glória a Deus. Mesa de som, João, capítulo 16, verso 33, por gentileza. Amém? João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O Senhor não nos enganou, não é uma fake news. Ele já falou, vocês vão entrar sabendo que vai ter problema. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós também somos capazes de vencer. Não com a nossa força, mas com a força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Anota esse versículo aí. Guardem para guerrear ao longo dessa semana. Glória a Deus. Mesa de som, por gentileza. Marcos capítulo 10, verso 27. O Senhor é bom, o Senhor é Deus. O Senhor é bom, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, verso 27 diz o seguinte: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jó foi afligido no campo familiar, na vida financeira,
no prestígio, no bom nome que ele tinha. Porque naquela época quem adoecia era pecador. E na saúde, ele estava praticamente esperando o dia da morte. E quando ele vai guerrear com Deus, buscando intimidade com o Senhor, dos 41 capítulos de Jó, ele vai gerando intimidade, ele vai conhecendo o Senhor cada vez mais. E o Senhor vai mudando toda a religiosidade e transforma ele em filho. E o Senhor quer fazer isso conosco através das dificuldades, através das aflições. Então, quando vir um problema diante de nós, a gente se abraça, se apega com esses textos bíblicos, abraça a palavra, entra de cabeça, mergulha no Senhor. Faz como Jeremias, que estava no fundo do poço e olhou para cima, clamou ao Senhor. Não adianta desabafar em redes sociais, ninguém vai te ajudar. Nessas situações que eu coloquei para vocês, era só essas pessoas e Deus. Não tinha meio termo. Mulher de fluxo de sangue, ela usou todos os recursos, ela fez tudo que era humano fazer. E muitas vezes a gente esgota os nossos recursos, faz tudo que é humano fazer, em vez de, rapaz, eu sou filho de Deus, eu vou falar com meu pai. O que é que a criança faz quando acontece alguma coisa? Ei, pai, ei, mãe, já recorre para os pais, por quê? Porque já esperam uma solução. E a gente já é bem crescido, a gente sabe quem é o nosso pai, e muitas vezes não recorre. E quando as coisas já estão quase sem jeito, que a gente lembra do pai. Queria que os irmãos fechassem os seus olhos e pensassem no que causa angústia no coração de cada um de vocês. Porque tem o irmão A, que é problemas financeiros, tem o irmão B, que é questão de saúde, tem o irmão C, que é no trabalho, é no casamento, enfim. Cada um de nós tem uma angústia diferente. Eu quero dizer para cada um de vocês que o nosso Deus é o Deus do impossível. E as nossas angústias que a gente não consegue resolver, o Senhor resolve. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Porque cada um deles representa as suas famílias. Senhor, reina sobre as nossas angústias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente quer tomar o testemunho de Jó, Pai. Não queremos mais ter um relacionamento superficial contigo. Um relacionamento, Pai, um relacionamento falso, um relacionamento frágil. Nós queremos intimidade, Pai. Nos ensina a olhar diferente para o sofrimento, para a dificuldade. Que o sofrimento e a dificuldade sejam uma oportunidade do Senhor estar próximo de cada um de nós, Pai. Do Senhor falar conosco, para a gente ficar no Teu colo, para a gente Te acompanhar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa percepção, Senhor. Eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema no casamento, se é problema no trabalho. Eu não sei, Senhor, qual é a dificuldade que cada um dos meus irmãos estão passando e sentindo, Pai. Mas a Tua palavra diz que tudo está debaixo do Teu controle. Que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Shaddai, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para o universo em nosso favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não existe nada impossível aos Teus olhos, Pai. Senhor, Tu ressuscitou um morto, Pai. Quantas vezes o Senhor ressuscitou um morto, Pai? O que é aquela dívida que eu não consigo pagar, Senhor? O que é essa falta de relacionamento que eu não tenho, Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, tira todo o vazio do meu coração, Senhor. Visita as minhas preocupações, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira todo o fardo que tenha sobre as minhas costas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, me traz a paz que só existe em Ti, Pai. Porque mesmo que o Senhor não me ajude em nada dessas coisas, Pai, o Senhor continua sendo Deus. Porque quem precisa do Senhor sou eu, Pai. Senhor, preenche a minha vida, Pai. Me faz cheio da Tua presença, Senhor Deus. Me faz ouvir a Tua voz, Pai. Me faz esquecer os meus problemas e buscar a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, Tu és santo, Pai. Resolve o que eu não posso fazer. Me ensina a orar, me ensina a Te buscar, me ensina a ler e viver a Tua palavra, me ensina a praticar a Tua verdade, me ensina a ser sal da terra, mesmo passando dificuldades, aflições, Pai. Meus problemas não vão me parar, minhas preocupações não vão me parar. Oh Senhor, repreende toda angústia do meu coração. A Tua palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz, que nos dá uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode compreender, mas que só existe em Ti, Senhor.
Meu Deus, visita a nossa vida financeira, visita o nosso casamento, visita a saúde das pessoas que estão enfermas, que a gente tem colocado diante de Ti em oração. Meu Deus, toma nossas causas em Tuas mãos, Pai. Faz o que é impossível, muito difícil aos nossos olhos, Pai. Senhor, com Jó eu aprendo, Pai, que não é necessário esse relacionamento superficial. O Senhor quer um relacionamento de intimidade, Pai. Nos faz Te buscar, Senhor. Nos faz Te priorizar, porque a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos guardar essa palavra, Pai. Quem sou eu no dia da angústia? O que se desespera ou o que Te busca? O que, se está difícil, eu vou buscar mais, eu vou ler mais, eu vou orar mais. Que nós possamos viver o que a gente ainda não pôde viver, através do esforço da nossa oração, o esforço da nossa prática da palavra, Senhor. É o que eu Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.